Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre títulos de crédito e na aula de hoje, de uma forma muito breve, até porque o assunto é muito simples, nós vamos concluir o estudo das duplicatas, tratando especificamente das triplicatas, tá? Nas últimas aulas nós temos tratado sobre cheques, nós temos duas videoaulas sobre cheques, que já estão disponibilizadas no Canvas e no YouTube. Nós temos duas aulas sobre duplicatas e duas aulas sobre duplicatas eletrônicas. Então, nós temos 6 aulas, 6 videoaulas, além dos materiais, além dos resumos das aulas que eu tenho disponibilizado também no SGA para vocês. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a esse conteúdo, assistam, tirem dúvidas caso elas existam e até o dia da nossa prova, que será no início de maio, na primeira semana de maio, salvo erro, nossa prova será dia 6 de maio, nós teremos várias aulas, caso vocês tenham dúvidas, vamos sanar essas dúvidas, não vamos deixar que essas dúvidas persistam para que nós consigamos prosseguir. O assunto dessa aula, então, é triplicatas. Com ela, nós encerramos o estudo das duplicatas e na próxima aula nós estudaremos as notas promissórias. Nós começaremos a estudar a nota promissória, acredito que nós conseguiremos encerrar o estudo das notas promissórias antes da nossa segunda prova, tá bom? Então, o que de relevante eu gostaria de falar com vocês a respeito das duplicatas? Primeira coisa é fazer uma breve recapitulação e alguns apontamentos sobre duplicatas, né? Não tem como falar de triplicatas sem falar das duplicatas e vocês vão entender por quê. Eu havia tratado com vocês, salvo erro na primeira ou segunda aula sobre duplicatas, de que o emitente das duplicatas, aquela pessoa que presta um serviço ou aquela pessoa que faz a venda de determinado produto, né, o comerciante, ele tem que ter controle, ele tem que ter um livro de registro de duplicatas. Esse livro de registro de duplicatas, nele tem que constar todas as duplicatas que estão sendo emitidas, a ordem, né? O número de ordem, a data, o valor das faturas, a identificação do devedor, né? Daquela pessoa que comprou, todos esses requisitos, que inclusive estão na lei de duplicatas. Este livro não poderá conter rasuras, borrões, emendas, nada. Porque nós vimos que esse livro, ele é um livro, inclusive, que serve como prova em um determinado processo, caso seja necessário. Esse livro é um documento probatório. Então, por este motivo, esse livro não pode conter rasuras de espécie nenhuma. Porém, né, nas primeiras duas aulas nós falamos a respeito desses livros, que são livros, né, de registro de duplicatas, em que há necessidade desse controle, mas nós vimos nas aulas posteriores sobre as duplicatas eletrônicas, sobre as duplicatas escriturais. E por este motivo, vocês podem questionar, então, só neste livro de duplicatas, nesse livro onde haverá a escrita, é que o comerciante deverá fazer esse controle. Não, muito pelo contrário. Todas as formas de emissão, seja ela documental, através dos livros, seja ela através do sistema eletrônico, devem conter os mesmos requisitos. Assim como nas duplicatas, no livro de duplicatas, eu preciso de ter o número cronológico de emissão, eu preciso de ter a data, o valor, o nome do comprador, o seu domicílio. No sistema de emissão de duplicatas, todos esses requisitos têm que ser observados, tá? Então, não significa que, pelo fato de não ser um livro, ser o sistema, os requisitos são outros. Muito pelo contrário, os requisitos são os mesmos, tá bom? Porém, a perda ou extravio de uma duplicata, ela implicará para o vendedor a emissão de um novo documento. Então, ou este documento
foi emitido. E durante o percurso de entrega, o entregador, né, a transportadora, ela entregou a mercadoria, mas ela não encontrou a duplicata para que o comprador assinasse a duplicata no momento de recebimento das mercadorias. Se isso acontece, o vendedor, comerciante, ele deverá emitir um outro documento. E é este documento que tem o nome de triplicata, tá, pessoal? A triplicata, então, é um documento que substitui a duplicata, né? Simples assim. O artigo 23 da lei estabelece o seguinte: a perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela. Então, todas as formalidades seguidas na duplicata serão seguidas na triplicata, até porque a triplicata é como se fosse uma cópia, né? Me entendam bem, da venda, da fatura referente à duplicata. O vendedor, ele não pode inovar, até porque não vai ter anuência do comprador, devedor. Então, ele tem que emitir um novo documento, porque não houve o aceite do devedor, mas esse documento tem que ter as mesmas características da duplicata que foi emitida inicialmente e não foi aceita pelo devedor em razão de um motivo que pode ter sido perda ou extravio dessa duplicata, tá? Então, esse nome, né, duplicata vem de fatura, de segunda via de fatura, e a triplicata, então, é uma terceira via dessa fatura, né? Ou uma segunda via da duplicata. Então, a gente não fala, eu vou emitir uma segunda via da duplicata que foi extraviada ou foi perdida. Na verdade, eu vou emitir uma triplicata. Então, qual que é o conceito de triplicata? A duplicata perdida ou extraviada e ainda não aceita obrigará o vendedor a extrair a triplicata, que terá os mesmos requisitos e os mesmos efeitos daquela. Então, é uma determinação legal, tá? Não é uma opção legal, é uma determinação legal que o vendedor deverá emitir um novo documento em razão da perda ou extravio do primeiro. O caso que eu narrei para vocês de não recebimento da duplicata em razão daquele transportador ou daquele fornecedor entregar apenas a mercadoria sem a duplicata, ele perdeu. No caminho, ele entregou a duplicata de um para o outro comprador, ele se confundiu. Os nomes eram parecidos. Neste caso, eu não posso simplesmente aguardar que aquela pessoa não aceite, porque ela não aceitou, em razão do entregador ter se equivocado, para poder eu extrair um protesto por indicação, tá? Porque o protesto por indicação, ele só é possível na hipótese de retenção da duplicata. Esta pessoa que recebeu a mercadoria, mas não recebeu a duplicata para assinar, para aceitar, ela não reteve duplicata, ela simplesmente não assinou porque não existia, o entregador se equivocou. Dentre outros exemplos que existem no material que eu disponibilizei para vocês no SGA, eu cito outros exemplos. Porém, se a duplicata já foi aceita, qual é o procedimento então que eu vou adotar? A duplicata foi aceita, mas ela extraviou ou perdeu. Então, caso ela seja aceita, já devolveu para o vendedor, mas houve um problema no meu apartamento, eu sou a vendedora ou prestadora de serviço. Eu tive um problema no meu apartamento e esse documento extraviou. Numa enchente, minha casa inundou, em razão de problemas, né,
que eu não consigo prever, e todo o meu controle, toda a minha pasta, onde eu controlava as duplicatas de emissão, de fornecimento de mercadorias, prestação de serviço, todos aqueles documentos extraviaram. Neste caso, a mercadoria foi devidamente entregue, a pessoa que recebeu, o devedor no caso, aceitou, formalizou o seu aceite através da assinatura, e eu, que tenho direito à duplicata, por causa de um problema que ocorreu na minha casa, este documento extraviou, essa duplicata extraviou. Neste caso, eu não posso emitir uma triplicata, porque houve o devido aceite do devedor. Muito cuidado com isso. A triplicata só pode ser emitida no caso de perda ou extravio antes do aceite. Se a duplicata, se houver o extravio, a perda após o aceite, o caminho é outro, o caminho é judicial. Eu tenho que ajuizar uma ação de anulação de título para posteriormente eu emitir uma outra duplicata. Aquela não existe mais, embora tenha havido a anuência, o aceite do devedor, mas ela não existe mais porque ela extraviou. Então, eu tenho que pedir uma autorização judicial para cancelar aquela duplicata e, em seguida, eu emitir uma nova duplicata. E não emitir uma nova duplicata como se fosse sem aceite, não é uma triplicata. Então, a lei determina que, em caso de perda ou extravio, após o aceite, o caminho é ação anulatória de título, tá bom? Então, pessoal, vejam, imagino que foi bem tranquilo, né, tratar desse assunto com vocês, porque você já tem esse conhecimento prévio sobre duplicatas. Eu espero que vocês estejam lendo o conteúdo que eu tenho disponibilizado, eu espero que vocês estejam assistindo às aulas e, novamente, me coloco à disposição para a gente continuar conversando e tirando dúvidas a respeito do nosso conteúdo, títulos de crédito. E na próxima aula, como eu disse, nós vamos começar a tratar sobre notas promissórias. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.